Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 9, a passagem que nós estamos estudando. Romanos capítulo 9, a leitura vai ser feita do verso 30 até o final do capítulo, que é o verso 33. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e logo após a leitura nós faremos uma breve oração. Romanos capítulo 9, verso 30 até o 33. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 9, 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Deus abençoe a sua palavra. Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, que realmente somos homens e mulheres privilegiados de estar no dia do Senhor, na casa do Senhor. E realmente, Pai, estamos felizes, alegres, dia de comunhão contigo, como em família também. Queremos adorar o Senhor, a louvar o Senhor, engrandecer o teu nome. E que nessa manhã, Pai, a nossa oração é que a tua palavra venha mesmo ao encontro das nossas necessidades. Tua palavra que realmente transforma, tua palavra que dá vida e vida eterna. E nós te pedimos agora, Pai, humildemente, estamos diante de coisas que ao Senhor pertencem. E reconhecemos a nossa pequenez, a nossa dependência total do Senhor para tão grandes coisas. E assim, Pai, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, nos ensinar, que Ele seja realmente nosso professor, revelando as coisas que a Ti pertencem, Pai, aos nossos corações. E que cada professor que tem a responsabilidade de entregar a Tua palavra esteja realmente dependendo totalmente do Senhor. Também pedimos por cada um que chegou aqui, seja uma criança, um intermediário, um jovem, um senhor, uma senhora, que possa mesmo, Pai, receber o alimento espiritual para as nossas vidas, para as suas vidas. E se a tua igreja aqui reunida receba a edificação individual, pessoal. Se porventura entre nós alguém que não tem a certeza da salvação, que hoje seja o dia favorável, o dia da salvação. Entregamos carinhosamente cada um aqui em tuas mãos. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. O apóstolo Paulo, aqui nessa passagem, ele começa com essa pergunta. Ele diz: que diremos, pois? É recorrente na carta aos Romanos o Paulo fazer esse tipo de pergunta. Lá no capítulo 3, no verso 9, ele diz que se conclui, né? Aí em Romanos 8, 31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ou seja, Paulo faz uma espécie de resumo, de conclusão, de um assunto que ele vinha tratando assim anteriormente. Então aqui ele chega a essa conclusão, né? Que diremos, pois, à vista do que ele vinha tratando, a conclusão que ele chega, à vista do que ele vinha ensinando. E o que ele vinha ensinando? Nós estamos assim bem familiarizados, né? Paulo vinha tratando nesse capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, especificamente voltado ao povo judeu,
né, ao judaísmo, ao judeu, a figura realmente do povo de Deus. E ele vem mostrando, né, e tem mostrado ao povo de Deus a soberania de Deus na eleição, ou seja, mais precisamente na salvação, né? A soberania de Deus na salvação, que se compõe, a doutrina da salvação é de eleição, predestinação, convocação, chamado, justificação, glorificação. Tudo isso envolve, né, a tão grande salvação que nós tratamos alguns capítulos atrás. Mas aqui o foco, né, do Paulo é realmente a soberania de Deus na salvação, e até mostrando, né, não só para o povo de Deus que Deus é soberano na salvação, mas também a responsabilidade dos judeus em relação a Deus. Eles são responsáveis, sim. Então essas duas doutrinas, né, a soberania de Deus é ensinada claramente na palavra de Deus. Deus é soberano, mas também mostra, né, a Bíblia claramente a responsabilidade do homem em relação a Deus e as coisas de Deus. Então Paulo vem tratando isso e mostra tanto dos judeus, né, para eles, a sua responsabilidade diante de Deus, mas também a soberania de Deus. Por quê? Né? Porque nós estamos vendo que, apesar de serem realmente um povo escolhido por Deus, Deus chamou em Abraão e disse: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. E o propósito disso era para o quê? Através deles abençoar as demais nações, serem realmente um exemplo, um padrão do povo de Deus. E através deles, né, as demais nações serem abençoadas. Então, eles tinham grandiosíssimos privilégios. Eram realmente um povo privilegiado, né? Aqui no capítulo 9, no versículo 4, Paulo lista os privilégios do povo de Deus, né? O judeu, o israelita. Então ele diz, olha, verso 4, 9, são israelitas, descendentes, né, de Israel. Vocês sabem que Deus deu o nome de Jacó, chamou Jacó de Israel, ou seja, príncipe com Deus. Então, israelitas, descendentes dos patriarcas, pertence-lhes a adoção, foram adotados, né, no meio de nações grandiosas. Deus chamou um povinho, né, lá de Ur dos caldeus: Abraão, vem e farei de ti uma grande nação. Privilégio da adoção. Também a glória. Esse povo viu a glória de Deus, né, derramada através de vários acontecimentos. A glória de Deus. Eles experimentaram as grandes obras gloriosas de Deus. Os milagres, né, o que Deus fez a essa nação ao longo da sua história. Coisas grandiosas através dos patriarcas, através dos juízes, através dos profetas, através dos reis. Então, viram a glória de Deus no meio daquela nação. Deles também diz aqui, olha, a legislação. A Bíblia diz que não há povo nesse mundo que recebeu de Deus tão grande legislação perfeita, né? A legislação que Israel recebeu. Diz o culto, o verdadeiro culto, a forma correta de adorar a Deus, como Deus requer uma verdadeira adoração. Esse povo teve o privilégio de receber. Mas as promessas, todas as promessas de Deus, assim, através de um povo, eles receberam. Continua, deles são os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, né, e etc. Também deles, olha só o privilégio, descende o Cristo, o Filho de Deus, segundo a carne, né? Então,
aqui é uma das passagens da Bíblia que mostra claramente que Jesus é Deus e Deus homem, né? Jesus mesmo encarnado e descende de um judeu. Nós sabemos que Jesus era o filho de Davi, né? Descendente mesmo da raça, e o qual Jesus é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Jesus é Deus. Então, irmãos, apesar, Paulo lista, né, todos esses privilégios que essa nação recebeu, eles não entenderam, não compreenderam, muito pelo contrário, rejeitaram o seu coração, né, rejeitaram no seu coração o fato de Jesus Cristo ser o Salvador, o Redentor, o Messias prometido veio, né? E João, capítulo 1, verso 11, declara, né? Veio para o que era seu, veio para o judeu e os seus o rejeitaram, né? Não aceitaram o Senhor Jesus como realmente o soberano, o rei dos judeus. Rejeitaram, desprezaram, né? Não quiseram mesmo saber. Ou seja, mas apesar também de tudo isso, né? Eles reivindicavam de Deus o status, né? De filhos de Deus, realmente de povo de Deus. E desprezavam as demais nações, diminuíam, chamando-os de gentios, né? Ralé. Eles não, eram mesmo os principais, os escolhidos, mas ao mesmo tempo desprezavam os outros povos, chamando-os de gentios. E até questionavam a Deus, as palavras de Deus, as promessas de Deus, pelo fato, eu sou filho, né? Tu prometestes isso e aquilo, então nós temos os nossos direitos, né? Como pai, tu tens o dever de nos abençoar. E não é bem assim. Então Paulo vem mostrando a eles, né, que não se trata, né, de exigir de Deus, ou seja, filhos rebeldes, né, a rebelião, a rejeição do povo de Deus. Então nessas coisas aqui podemos tirar lições para as nossas vidas, né? Irmãos, pela graça de Deus, hoje, nessa manhã, eu sou um filho de Deus, mas pela sua soberania, né, Ele me fez filho de Deus. E como tal, eu tenho responsabilidades para com o Senhor. E, diferentemente do povo judeu, nós devemos aprender as lições que realmente servem para as nossas vidas. Então, aqui, eles, apesar de tudo isso, eles até questionavam Deus, a vontade de Deus. Então, Paulo vai colocar a coisa no seu devido lugar, né? Então, Paulo aqui nós estudamos, né, que eles falavam que Deus falhou nas suas promessas, nas suas palavras, pelo fato de ele ter escolhido um em detrimento de outro, né? Aqui no verso 6 nós vimos que a palavra de Deus é infalível, né? A infalibilidade da palavra de Deus, ou seja, e de suas promessas. Verso 6 diz, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são realmente, de fato, israelitas. O que nós tratamos? Que Paulo estava dizendo, olha, o fato de vocês serem descendentes dos patriarcas, serem israelitas, pertencem a vocês a adoção, a glória, a legislação, as alianças, o culto e tal. O fato disso não garante, né, que realmente vocês são filhos de Deus. Porque a promessa de Deus, né, era para o descendente, ou seja, é um Israel dentro do Israel. As promessas de Deus e a sua palavra não falhou, porque Deus tinha a sua aliança com o Israel espiritual, não o Israel carnal. O fato de
era filho de Abraão, então se torna automaticamente filho de Deus. Né? Abraão teve 2 filhos, né? Ismael e Isaque. Deus rejeitou Ismael e recebeu Isaque. Né? Então eles questionavam, mas nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. Aí Paulo vai botar a coisa no devido lugar. Não, os filhos de Deus são verdadeiramente os filhos espirituais, ou seja, pela fé. Como é que Abraão foi justificado diante de Deus? Pela fé. Né? Deus chamou Abraão, Abraão creu na palavra de Deus, creu nas promessas de Deus, e a Bíblia diz que o fato de ele crer, foi-lhe imputado como justiça. E a sua descendência também da mesma forma, se crescem, se obedecessem, logicamente Deus os aceitaria, né? E é o que aconteceu. Então, irmãos, isso chama a atenção porque eu sempre falo aqui, o fato, Deus me deu a graça, o privilégio de gerar 3 filhos, a Rebeca, o Rodrigo e o Rafael. Pela graça de Deus, né? Eles logo, nós nos tornamos filhos de Deus pela graça de Deus, e a partir daí eu fui batizado, né? Segui os ritos que Jesus ensinou, mas o Rafael, a Rebeca, o Rodrigo e a Simone, pelo fato de eu ter sido feito filho de Deus, pela graça de Deus, isso não garantia e não garante que eles também, né, se tornassem filho de Deus. Então, aquela velha máxima que nós aprendemos aqui, né, do nosso pastor Fred. O filho de gato é gatinho. Filho do cachorro, cachorrinho. Filho do peixe é o peixinho. Mas o filho do crente não é crentinho, não. É pecador, amados. Então, eles não entenderam, achavam que o fato de serem descendentes de Abraão automaticamente se tornavam filhos de Deus. Mas não, né? Abraão ensinou-os que é pela fé. Então, irmãos, Paulo coloca no devido lugar. Então, a palavra de Deus não falhou, porque a promessa de Deus é com o descendente espiritual, né? A segunda coisa que nós vimos, isso está no verso 6 até o verso 13. Segunda coisa que havia questionamento deles, né, pelo fato de Deus ter escolhido um em detrimento do outro, eles falaram assim, né? Portanto, verso 14, que diremos, pois, à vista de Deus ter escolhido um e outro não? A injustiça da parte de Deus? Deus é injusto? Né? Eles questionavam. Nós temos direito também, não é? Mas isso não quer dizer que há injustiça de Deus em escolher um e escolher outro. E nós tratamos disso. Irmãos, a raça está toda caída, está toda contaminada, degradada, destituída da glória de todos. Pecaram tanto judeus como gentios, né? E destituídos estão da glória de Deus. Então Deus, dentre os caídos, Ele escolhe soberanamente, né? Então Ele não é injusto pelo fato de Ele escolher A ou B, né? E deixar um deles. Não, todos estão já contaminados, já estão no inferno, mas Deus escolhe soberanamente. É privilégio, né? Então Ele não é injusto pelo fato de escolher um e escolher outro. Ele é sempre justo eternamente. A Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então nós vimos isso que está aqui do verso 14 até o verso 18. Ele faz a justiça, Ele tem misericórdia de quem Ele quer e Ele também endurece aquele a quem Ele quer. Mas isso ligado, né? Tanto a soberania como a responsabilidade. Então, a infalibilidade da palavra de Deus e as suas promessas. Não há injustiça da parte de Deus em suas escolhas. E a terceira coisa que nós vimos foi, por que então? Né, eles questionavam.
da insatisfação de Deus. Chega aqui no verso 19, ele diz: tu, né, Deus, porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Então, por que ele está se queixando? Que nós não o aceitamos, né? Então, se estamos perdidos, vamos viver na perdição, está tudo perdido mesmo, ele já escolheu A e deixou outro de fora, então bota a culpa de Deus. Então, por que ele se queixa? Né? Qual é o problema? Se diz aqui, jamais resistiu alguém à sua vontade. Ou seja, se nós somos bonecos mesmo diante de Deus, isso é o questionamento do homem, né? Do homem caído. Aí Paulo vai colocar no devido lugar. Quem és tu, ó homem, para questionar a Deus, né? Para inquirir a Deus? Ele vai tratar dos vasos, né? Do oleiro, que o barro, o vaso não tem direito, o oleiro faz do jeito que ele quer, e que Deus tem preparado vasos de misericórdia e vasos de ira, tanto para a salvação como para a perdição. Então, irmãos, é esse o contexto, né? Nós, à vista de tudo isso, chega aqui, isso vai do verso 19 até o 29. Então, Paulo agora faz essa conclusão, né? Ele diz, então, que diremos, pois, à vista dessas coisas? A conclusão realmente que nós chegamos. E vai ficar bem claro, irmãos, tanto continua sendo a soberania de Deus na salvação, como a responsabilidade do homem. E aqui, mais tratando do judeu, né, a sua rejeição, ou seja, e a incredulidade deles. Por quê? Porque a conclusão que nós lemos aqui, né, é que a salvação é pela soberania de Deus, é pela graça de Deus, e está somente no Messias, no Cristo, não é? Naquele que veio, e é baseada na fé. E teologicamente, o Pedro está estudando, né? É pela fé, escute, somente, lembra sempre disso, a salvação é pela graça de Deus, soberanamente, pela fé, somente, né? E nós vamos ver isso aqui, não de obras, porque à vista do que os judeus aprenderam, eles achavam que tinha que fazer algo, né, para merecer a salvação, a justificação. Ou seja, mas aí não é isso que acontece. A salvação é numa pessoa, é no Messias prometido a Israel, que ele veio, mas eles realmente rejeitaram. Meu filho, tira essa porcaria que está aí, que está me tirando aqui a atenção. Entrou aí, negócio de carnaval aqui, tire que isso é do diabo aí. Diabólico, viu? A palavra de Deus diz que quando o semeador sai para semear a palavra, logo vem quem? Satanás. Então ele faz isso. O diabo, ele é o principal interessado em tirar a atenção. Ele trabalha com a mente, viu? Hoje o nosso país, né, está a sua mente voltada para, né, o divertimento da carne. Então, com muito cuidado. Mas aqui Paulo está mostrando que a salvação é somente em Deus, através do Messias, do Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. E aí, amados, é um resumo, né? É uma conclusão que ele está chegando. E ele vem mostrando isso ao longo da epístola aos Romanos, os primeiros 8 capítulos, e a gente vai passar aqui rapidinho, porque é conclusão, ele está chegando aqui a uma conclusão. Então, no início da epístola, olha o que diz aqui, né? Em Romanos capítulo 1, o fato, né, a centralidade da salvação, da redenção, é Cristo Jesus, é o Messias prometido. Isso tem que ficar bem seguro, bem certo, porque nós vamos ver aqui que Paulo faz uma comparação
e faz um contraste, né, entre o povo de Deus e o povo gentil, mas dentro da humanidade, né? Fala-se muito em religião, né? A religião, realmente religião, a palavra ré, né? E legião, ré e legião, é do latim. Legião é de ligar, é ligar uma coisa, unir. E ré é religar, ou seja, a religião normalmente se diz que é voltar a ligar o homem com Deus, né? Religar aquilo que realmente estava desligado. E a religião, nós podemos assim até constatar que só há duas nesse mundo. Aquela que normalmente é várias, né? E você pode colocar movimentos, hinduísmo, todos eles aí, né? Sempre ensina que você tem que fazer algo, tem que fazer alguma coisa, tem que praticar alguma coisa para chegar a Deus, né? Alguma obra, algo que possa agradar a Deus. Mas só o cristianismo fala, né, que o homem não tem que fazer nada para agradar a Deus em relação à salvação. É Deus que fez. Então o cristianismo corta, né? O cristianismo, ele mostra que é Deus que nos busca através da salvação. Não o homem busca a Deus. Então Paulo vai mostrar nesse contexto, né, que no final dessa conclusão é em Cristo. Unicamente em Cristo a salvação. Então ele começa aqui, olha, no capítulo 1 do verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado, veja, para o evangelho de Deus, né? A verdadeira religião, aquilo que liga o homem a Deus, é o evangelho de Deus, é o evangelho da graça de Deus. Então Paulo diz, olha, o qual foi por Deus outrora prometido, tá vendo? Por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, desde o começo, Deus prometendo, né? O Velho Testamento era o povo olhando para a frente, né? O futuro, o Messias que havia de vir. Já o Novo, nós devemos olhar para trás, né? O passado, que Cristo veio e a centralidade é Ele e a cruz. Então, é isso que Paulo quer mostrar nessa conclusão, deixar bem claro, né? Então ele diz, com respeito ao seu filho, qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, filho do homem. Você vai encontrar essas duas, né, descrição de Cristo, o filho do homem, o descendente de Davi, e foi, veja, designado filho de Deus, né? Filho do homem e o Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, aí ele dá o nome da pessoa, né? Cristo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí ele coloca, né? Por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado, as credenciais para ser um ministro do Evangelho, por amor do seu nome, para a obediência, veja, por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós. Aí vem, né, chamados, tá vendo? No meio de tudo, uma multidão chamados, né, para ser realmente de Jesus Cristo. A chamada soberana para a salvação. A posição do homem diante de Deus, salvo por Jesus Cristo. E a todos os amados de Deus que estáis em Roma, veja agora chamados para ser de santos, a chamada para a santificação. Nós vimos muito isso, né? Há alguns anos atrás. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vem mostrando a centralidade, a soberania de Deus na pessoa do Evangelho de Cristo. No verso 14 ele diz, olha, pois sou devedor
tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto. Para quê? Para anunciar o Evangelho, né? O Evangelho. Também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Está vendo, irmãos? Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho e é pela fé, né? É de fé em fé, como está escrito. O justo, ou seja, aquele que foi justificado diante de Deus, ele viverá somente pela fé, né? Não é por obras. Veja o que Paulo está preparando para essa conclusão, né? Chega no capítulo 2, ele vai mostrar a condição, né? Capítulo 2 e capítulo 3, ele vai colocar a humanidade na mesma condição, tanto judeu como gentil, diante de Deus. No capítulo 2, no verso 28, ele vai dizer, olha, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, pela uma cerimônia, né? O judeu, Deus mandou sim ser circuncidado ao 8º dia, mas isso não quer dizer, né, que ele se tornava um filho de Deus, viu? Marcava assim como povo de Deus, mas não significava que realmente ele se tornava um filho de Deus, filho de Abraão, sim. Então diz, olha, porém judeu é aquele que o é exteriormente, e circuncisão porém judeu é aquele que o é interiormente, né? Senão muda todo o sentido, é interiormente, é do coração. E circuncisão é a que é do coração, da fé, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então é de Deus, está vendo? O judeu, mesmo sendo descendente de Abraão, filho de Abraão, ele não é automaticamente filho de Deus. Se ele receber Cristo Jesus, né, não tem conversa, pela fé, o Messias prometido, e foi realmente ensinado nas Sagradas Escrituras. Tanto é que muitos deles, né, uma linhagem espiritual, como Abraão, Isaac, Jacó, os juízes, os reis, profetas, né, antes do Senhor Jesus, era olhando, esperando o Messias Redentor. Então era assim que se tornava realmente pela fé, acreditar, né? E ele vem mostrando, né, isso. Mas chega no verso 9 do capítulo 3, ele diz aqui, olha, que se conclui, porque no capítulo 1 até o capítulo 2, ele tratou do homem gentio, do caído. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, né? Então ele mostra os dois lados. E aí, no verso 9 do capítulo 3, ele diz, olha, que se conclui, que conclusão nós chegamos? Temos nós qualquer vantagem? Ele está se falando como um judeu, Paulo era judeu. Ele diz, não, né? Nós não temos vantagem nenhuma, que eu mencionei no início da mensagem. O fato deles terem todos os privilégios, as promessas, não garantia, né, vantagem a eles, diante dos demais. Mas diz, olha, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então todos estão mesmo debaixo do pecado. Tanto judeu como gentio. 3:23, bem conhecido, nós diz, olha, pois todos pecaram e que carecem da glória de Deus. Então, irmãos, né, Paulo vai mostrar a condição do homem diante de Deus, tanto do judeu como do gentio. E a partir do capítulo 3, né, ele vai mostrar a salvação, a justificação, que é tudo realmente pela fé.
E ele mostra, né, aqui, veja, verso 21. Mas agora, capítulo 3, Romanos, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, né, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Veja, para todos, sem exceção, a Bíblia diz, Tito 2,11, que a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora a quem? A todos os homens, né? Ela veio para todos. Mas aqui está, né, o ponto central. Para todos e sobre todos, veja, os que creem. Essa é a diferença, os que creem e os que não creem. Então, muitos judeus sabiam de tudo isso, mas não creram em Cristo. Aliás, a maioria da nação rejeitou o Cristo, o Salvador, o Messias. Não é? E também os gentios veio para os gentios a revelação de Deus. Através, nós vemos aqui, veja aqui, bem pertinho, né? Romanos 1,18, olha. A ira de Deus, que faz parte da sua essência, assim como o seu amor, como a sua graça, como a sua misericórdia, como a sua bondade, como a sua piedade, o seu amor. Alguém falou? Tá. O seu amor, a justiça, a ira de Deus também é tão santa como o seu amor, como a sua justiça. Muita gente confunde isso. A ira de Deus é santa. E ele diz que ela vai se revelar, e ela se revela do céu. Contra quê? Contra a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, aquele que pratica, né, deliberadamente pecado contra Deus. E vem o juízo de Deus, que também é santo. Deus vai julgar, vai mesmo dar, né, o que merece a cada um, segundo as suas obras, segundo os seus procedimentos. Então diz aqui, olha, desde o princípio, o homem é indesculpável diante de Deus. Ele não tem desculpa de não saber, porque Deus se revela ao homem. Diz aqui a sua palavra, porquanto, verso 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, também a sua própria divindade, veja, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio da criação de Deus. Eu tenho falado aqui, irmãos, tem locais nesse mundo que a gente chega, né, é notório que é uma obra de Deus. Apesar desse mundo, escute, né, ainda também há consequências do pecado, mas há locais que chamam verdadeiros paraísos, né? Aquelas praias bonitas da Bahia, né? Você olha assim, é um paraíso no mundo inteiro. Então, é obra de Deus. Então, diz assim, olha, tais homens são, por isso, o quê? Indesculpável. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Se eu não sabia. Sabia sim. Você que não quis aceitar. Você que deliberadamente disse, eu rejeito isso. Não aceito que foi Deus que fez isso. De forma nenhuma. O problema é teu. O problema é meu, não é de Deus, não. Então Paulo vem mostrando isso, né? A condição humana. Aí a partir do capítulo 3, ele vai mostrar a redenção para o homem, que é somente em Cristo, tanto para o judeu como para o gentio. Aí nós estudamos capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8,
né? E mostrando que sempre é pela fé. O homem é justificado diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. É o Evangelho. Eu estou gastando tempo, irmãos, porque, amados, amigos, tem que você não tem para onde correr. É o Evangelho, né? É Cristo Jesus. Então, mesmo Paulo vai usar os exemplos de Abraão, que para os judeus, Abraão é o nosso pai. E a Bíblia diz que Abraão foi justificado por Deus, não por obras de homem dele, mas pela fé. Então, no capítulo 4, ele vai mostrar isso, né? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Paulo está botando as coisas no lugar certo, né? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Sabe, irmão, Deus é tão perfeito porque Paulo está dizendo, se Abraão fosse justificado por obras, seria por merecimento humano, né? Doutor Marcelo, né? Fez isso, fez aquilo, ele merece. Mas o pastor Lobato não fez nada, então ele não merece. Tem muita gente que pensa, né, que vai para o céu por merecimento próprio. Vou contar uma para vocês aqui. Eu sou do interior, minha mãe tinha uma drogaria. E a minha mãe, ela era uma mulher muito bondosa, viu? É misericordiosa. E no interior, ela começou essa drogaria por causa de uma irmã minha que teve um problema de quase surdez e lá não tinha recurso e tal. Então ela começou essa drogaria Santa Mônica, o nome. E eu estudava à tarde, de manhã eu ficava na drogaria, era bem colada na nossa casa, estudando e vendendo. Então chegava pessoas do interior, né, sem recursos nenhum, nada, zero. E a minha mãe, a pessoa chegava, tinha um remédio, chegava, aí ela dizia, olha, eu não tenho o recurso, mas eu tenho essa galinha aqui, me dê a galinha, né? Jogava lá no... E as pessoas trocavam, mas tinha pessoa que não tinha nada mesmo. Não tinha nada. E aí a minha mãe dizia, minha mãe, vem cá. Ela vinha, que ela estava cuidando, era 7 filhos, né? E tudo e tal. Mas ela dizia, não, pode levar. Aí a pessoa dizia assim, mas a senhora está adquirindo mais um pedacinho no céu. A pessoa dizia, né? Então eu fiquei pensando nessas coisas, né? Ou seja, se fosse pelo que a minha mãe fez diante de Deus, à vista dos homens, e quantas pessoas têm feito coisas aí maravilhosas, né? Caridades e tal. Mas não é por isso não, irmãos. Senão seria por merecimento. Porque quem não pode fazer estaria fadado à condenação. Então Deus é soberano, Ele não trata, né? Não é por obras, para que ninguém o quê? Se glorie. A glória de Deus é através de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, não tem conversa, judeu, quer seguir teu pai, creia, obedeça a quem? A palavra de Deus. Senão, não é? Está frito. Está fadado à condenação, à perdição. E Abraão deu provas da sua fidelidade. Não é? E aí Paulo coloca, olha, né, para confirmar, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida, como um crédito. Lógico, se você trabalha, tu tem direito de receber. Né? É lógico. Mas, diz aqui, as coisas de Deus pela fé, ao que não trabalha, trabalhou para alcançar, né? Fazer algo, obra, para ser reconhecido por Deus, para merecer. Ao que não trabalha, porém crê em quem? Naquele que justifica
ímpios, pessoas que não prestam como nós. Diz aqui, a sua fé é lhe imputada, é lhe atribuído como o quê? Justiça. Então, é para ficar bem firmado, irmãos, bem baseado nisso. E aí, nós continuamos, né? Capítulo 5:1 diz agora, justificados, pois, mediante a fé. Temos o quê? Paz com Deus, a comunhão com Deus. Antes o quê? Inimigos de Deus, separados de Deus, fadados à condenação, mas pela fé em Cristo, naquilo que Ele fez por ti e por mim, irmãos, nós temos paz com Deus. A paz de comunhão, né? Agora, unidos com Cristo, religados, né? A minha religião agora é Cristo, é Jesus Cristo, né? Olha, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos o quê? Firmados, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E aí Paulo vai mostrando, né? Chega no capítulo 8, ele diz, olha, agora, pois, já há nenhuma condenação, não tem mais condenação para ti e para mim, mas para o que? Diz aqui, para os que estão, olha a preposição, em Cristo Jesus, somente para isso. Então o mundo hoje está dividido em duas categorias, os que estão em Cristo Jesus e os que estão sem Cristo Jesus, separados, né? Essa é a garantia, meu amado. Um grande homem de Deus, não estou lembrado o nome, perguntaram para ele qual é o epitáfio, né, que gostaria que colocasse na sua lápide lá. Ele colocou assim, ele disse, olha, coloca somente em Cristo. Somente, né? Em Cristo, amados. Nós já temos tudo. Agora, sem Cristo, nós não temos nada. Então, Romanos 8, chega no capítulo 9, Paulo vai colocar os pingos nos is. Então, era essa introdução, né, para a gente chegar à conclusão. Capítulo 9, verso 30. Então, Paulo diz, que diremos, pois, né, à vista de tudo isso? Aí ele vai fazer uma comparação e um contraste entre esses dois povos, né? Ele diz aqui, olha, que os gentios, o que não é judeu, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Está falando de um povo, né? E o verso 31, Israel, do outro, que buscava a lei da justiça, que eles tinham conhecimento, né? Não chegaram a atingir essa lei, ou seja, a justificação, né? A justiça de Deus. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim, como que das obras. Então, está bem claro, né? É pela fé e não pelas obras. Um que não tinha obras, mas foram pela fé, alcançaram. E aqueles que tinham todas as coisas, né, todas a lei, tudo, foram achar que tinha que ser pelas obras da lei e não alcançaram. Por quê? Aí está aqui, olha, eles deram na cara, né? Tropeçaram. Você vai correndo assim, dá numa pedra, pá, cai de cara, né? Tropeçaram em quê? Na pedra de tropeço. Eles tropeçaram. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê, não será o quê? Não vai dar com a cara no chão, né? Não vai ser confundido. Não é simples. Claro. Então Paulo diz aqui, olha, vamos lá, a comparação entre os dois. Os que não buscavam a justificação, os gentios. Irmãos,
O homem natural, nós vemos, ele não busca Deus, né? Romanos 3:20 diz aqui, olha, aliás, Romanos 3:10, como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Olha só, né? Então o homem natural, o gentil, ele não busca a Deus. Muito pelo contrário, ele se afasta de Deus, ele corre de Deus, ele não quer saber de Deus. Nós temos a prática, né, de conversar com pessoas, evangelizar, vocês têm. As pessoas querem saber de Deus? Sinceramente, não, irmãos. Muito pelo contrário. Eles correm, mas é para longe de Deus, né? Se afastam de Deus. Vem falar de Deus, tu é um chato, né? Cri-cri. Esse tipo de coisa aí que você ouve, né? Mas diz aqui, olha, todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés, velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor diante de Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Um retrato fiel do homem natural, né? Do homem que realmente não quer saber de Deus. Então, diz aqui, os gentios que não buscavam a justiça, a justificação, vieram a alcançá-la, né? Lembra que, mesmo aqui no capítulo 9, nós fomos abençoados pelo fato da rejeição de Israel, da rebelião de Israel, da sua incredulidade. Deus disse que ia escolher dentre nações, né, aqueles que não eram, vasos de misericórdia, que nós vimos no estudo passado. Então, irmãos, Paulo volta a dizer, né? Todavia, aqui decorre da fé, porque foi notório quando Cristo veio, né, que inaugurou o evangelho da graça de Deus através do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, e ele diz, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. E no início, a igreja, os judeus, a igreja era local judia, né? Eles não foram, eles não entenderam. Aí Deus tratou de meter tribulação nele para eles irem, espalhar. Eles entenderam que tinha que ir por todo mundo. Inaugurou-se, né, o evangelho da graça ao povo gentílico. Então, eles ouviram, e naquela primeira mensagem, mais de 3.000 se converteram, e até hoje, né, o evangelho atinge mesmo os gentios, que não buscavam a justificação, estavam longe de Deus, mas a graça de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus, irmãos, nos atingiu, né? Então diz aqui, ele faz a comparação agora com o judeu, verso 31. Israel, né, que buscava a justificação pela lei. Eles buscavam, eles foram ensinados pelos pais, pelos profetas, né, a buscar a Deus. A lei de Deus foi dada a isso, sim, para eles obedecerem, para eles buscarem ao Senhor, guardar a sua lei, os seus mandamentos, as suas promessas, tudo foi dado ao judeu. Só que a lei mostrou a condição deles, que eles eram pecadores do mesmo jeito, que eles não tinham condições de guardar a lei. Deus não foi mau, não. Deus foi misericordioso com o povo judeu. Ele diz, olha, vocês têm que reconhecer, têm que saber que são pecadores, que a lei não vai salvar ninguém, nenhum de vocês. Eu dei, a lei é boa, é santa, né? E ele tratou isso no capítulo 7. Veja,
Aqui, capítulo 7. Capítulo 7, verso 7. Paulo vem tratando disso. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é pecado. Mas Paulo diz: eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não me dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de desejos, de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Né? E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. Deus deu a lei, olha, se você viver, né, pela lei, você vai ser justificado diante de Deus. Mas a lei também mostra a condição do homem, que ele é impossível de guardar a lei. Judeu, grego, gentil, qualquer um de nós. Então, aquilo que era bom se tornou maldição, porque a lei me condena. Deus diz, faça isso. Aliás, não faça isso, eu faço. Né? Então, eu sou condenado pela lei. Mas a lei em si, ela se torna maldição para mim, que não há respeito, sou um transgressor. O que acontece, irmãos, aqui? Se você transgride uma lei, você tem lá o código de punição, né? É preso, é multa, é isso, é aquilo. Sabia que ele não estava sendo sincero. Ele estava mentindo para Jesus. Aí Jesus, tu guarda mesmo? Vamos ver. Olha, vai, vende tudo que tu tens, as tuas propriedades, os teus bens, dá aos pobres, e vem e me segue, que tu vais ter um tesouro nos céus. É isso que Jesus diz para ti e para mim hoje pela manhã. O problema daquele jovem era as suas propriedades, as suas possessões. O amor dele estava no dinheiro que ele tinha, naquilo que ele possuía. Ou seja, Jesus estava mostrando para ele que ele nem guardava nem o primeiro mandamento. Porque a Bíblia diz, qual é o primeiro mandamento, irmãos, da lei de Deus? Amar a Deus, né? Sobre todas as coisas. Amor ao Senhor em primeiro lugar. E a Bíblia diz, é uma das passagens para mim mais tristes das Escrituras. Diz que esse jovem,
ouvindo estas palavras do Senhor, se retirou da presença de Jesus contrariado, porque ele possuía muitas propriedades. Ele trocou a vida eterna pelas suas possessões, né? Era mais importante para ele. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, irmãos, Israel buscava a justificação pela lei, mas não chegou a atingir, né? Como diz aqui, essa lei, porque é impossível o homem praticar a lei de Deus. Mas por que, diz aqui, eles não chegaram a atingir a lei? Porque eles fracassaram, né? Eles não entenderam, eles não obedeceram, eles foram a sua incredulidade, a sua rejeição. Eu ter que acreditar num homem que foi morto, né? Que veio para ser rei, e morreu lá no meio dos bandidos, esse aí que vai dar a redenção? Porque não decorreu da fé. Eles rejeitaram a sua incredulidade, a sua desobediência. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, né? Mas eles foram por outro lado, eles buscavam, como diz aqui, e sim... Verso 32, porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, né? Pelos seus méritos, pelos seus trabalhos, pelo seu merecimento. Aí, como eu falei, tropeçaram na rocha e caíram de cara, assim, né? Pá! Aquela cena. Paulo diz aqui, olha, tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é, amados irmãos, essa pedra de tropeço? Não é aquela rocha lá, não. É uma pessoa. Paulo está falando de uma pessoa. Essa pedra que eles tropeçaram é uma pessoa identificada nas Escrituras por eles, né? Isaías capítulo 18, eles sabiam bem quem era. Isaías capítulo 8, 700 anos os profetas vinham já anunciando, né? Isaías aqui no capítulo 8, no verso 14, ele diz o seguinte. Isaías capítulo 8, 14 e 15, olha. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço de armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Aí, em seguida, no capítulo 9, ele apresenta quem? O Messias, né? Porque um menino se vos deu, um menino nos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono da casa de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor, dos exércitos, será por isso. Então eles sabiam, irmãos, dessa pedra do Messias. No capítulo 18 de Isaías, olha o que ele diz aqui, né? Isaías está falando do mesmo contexto que eles rejeitaram, fizeram a Isaías capítulo 18, aliás 28, desculpa. Isaías capítulo 28, né? Verso 14, ele diz assim, olha, ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, falando com o povo dele, né? Que dominais este povo que estais em Jerusalém. Portanto, dizeis, fizemos aliança com a morte, com os falsos deuses, com a religião que eu estava mostrando, né? Quando passar o dilúvio
do açoite não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Religião que eles praticavam. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião, veja, uma pedra, né? Uma pessoa. E aí ele classifica, mostra quem é essa pessoa. Diz, olha, em Sião é Jerusalém, né? Uma pedra já provada. Pedro, quando estava na sua pregação, diz: esse Jesus, varão provado e aprovado por Deus, com grandes sinais, prodígios e tal. Ou seja, a pedra nessa pessoa já aprovada. O Isaías continua: uma pedra preciosa, né? Pedro fala: esse Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, preciosa, a qual se tornou a principal, né? A pedra angular. Diz aqui, olha, pedra angular, principal pedra, solidamente assentada. O firmamento é esse, né? Cristo, é o Evangelho. Veja, aquele que crê não foge. Irmãos amados, eu tenho ainda vários versículos, mas o tempo já foi. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui, a conclusão que ele chega, né? Jesus é a pedra. Essa pessoa que eles rejeitaram, a sua incredulidade os estão levando mesmo à perdição, à condenação. 1 Pedro capítulo 2, para a gente fechar aqui, o Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 2, no versículo 6, pois isso está na Escritura. 1 Pedro 2,6. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Não vai tropeçar, não vai ser confundido. Para vós outros, portanto, veja, os que credes, é a preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra. Amados irmãos e amigos, dou glória a Deus, não é? Porque Jesus é a pedra. Para os que credes, escute, para os crentes. Jesus disse: não seja incrédulo, mas crente. Eu lembro que o pastor Fred dizia que uma senhora lá no interior, ele evangelizando, mostrando essa pedra preciosa, esse Jesus que veio buscar e salvar o perdido, o evangelho da graça de Deus, que Deus mesmo carinhosamente preparou, né? E a mulher disse: como tem muito, né? Crente, esses crentes. E ela disse: pastor, jamais eu vou ser um crente, uma crente. Aí ele disse: Senhor, não ouve essa oração, né? Não ouve essa oração. Amados, antes eu rejeitava crentes, não gostava de crente, mas hoje eu me tornei um crente, né? Em crente, não pelos meus merecimentos, por alguma coisa que eu fiz que eu não fiz nada, mas pela graça de Deus, assim como muitos, né? Diz aqui, aqueles que creem, não vão ser confundidos, mas os que não creem já estão perdidos. Então, essa conclusão, voltemos aqui para a gente fechar, né? E Paulo chega. Eis que ponho em Sião uma pedra, pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que não crê, e aquele que nela será confundido. A pedra continua sendo oferecida, está posta. E hoje ela está aqui, Jesus Cristo.
Aquele que crê, pela fé, recebe a salvação, a justificação que não estava procurando, né? Mas aquele que não crê, infelizmente já achou a perdição. Deus tenha misericórdia. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por essa conclusão do apóstolo Paulo, que nos traz realmente a convicção que o Senhor Jesus, Ele é a pedra principal, a preciosa, pronta, aprovada, e aquele que nele crê não será confundido, não será mesmo perdido. Mas tem misericórdia, Pai, se há alguém entre nós que continua com o coração endurecido, talvez desprezando a sua incredulidade. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, como o Senhor teve de mim e de muitos aqui nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a continuar a proclamar essas verdades. E obrigado, Senhor, porque somente em Cristo temos essa certeza, essa convicção, essa garantia. Obrigado, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.